Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou Adriano, da USP de Pirassununga e do site nave.vet.br. Nessa nossa playlist, chamada Nave Ondas, nós já surfamos nas ondas de capnografia e oximetria. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a onda de pressão arterial. Caiu aqui no canal agora? Então assiste esse vídeo e depois você assiste os outros consultando os links abaixo, beleza? A avaliação da pressão arterial é fundamental na anestesia. Ela é um dos parâmetros mais confiáveis para a gente relacionar com a profundidade anestésica. Além disso, hipotensão é uma das complicações mais comuns que nós temos na anestesia e está ligada a vários problemas, como por exemplo, insuficiência renal aguda, lesão no miocárdio, anóxia cerebral e em grandes animais, principalmente, está relacionado com problemas na recuperação, que podem levar até a óbito. A pressão arterial nada mais é do que a força que um dado volume de sangue faz para vencer a resistência dos vasos. Ela é o produto do débito cardíaco vezes a resistência periférica. Ou seja, é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca vezes a resistência periférica. E ela é formada por três pressões. A primeira é a pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima atingida na sístole. A segunda é a pressão arterial diastólica, que é a mínima pressão obtida imediatamente antes da sístole. E nós temos a pressão arterial média, que é o produto da pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. A pressão arterial pode ser obtida por métodos não invasivos, no caso oscilométrico e o Doppler arterial. Para isso, nós temos que interromper o fluxo arterial periférico, que pode ser feito em qualquer membro ou até na cauda. Esse manguito que vai interromper o fluxo, ele deve ter a largura de aproximadamente 40% da circunferência dessa região. Dependendo da região e da espécie, nós podemos ter diferenças nos valores e até valores não tão confiáveis. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso, ok? O nosso foco é a onda de pressão arterial. Então, para nós conseguirmos avaliar a onda de pressão arterial, nós temos que partir para métodos invasivos. E também não é qualquer avaliação. Por exemplo, a gente pode simplesmente obter a pressão arterial com um manômetro aneroide. A gente pode ver nessa figura aqui que nós precisamos apenas de um tubo rígido com solução fisiológica heparinizada, uma torneira de 3 vias e um manômetro aneroide. Simples assim. Nesse caso, o ponto máximo obtido na leitura será um valor próximo da pressão arterial média. Essa monitoração é legal? É, porque a gente consegue monitorar a pressão arterial de modo contínuo, identificar casos de hipotensão e tratar rapidamente. Agora, quando a gente tem a onda de pressão arterial, a monitoração muda completamente. A onda de pressão arterial é obtida com um transdutor de pressão. Essa peça aqui consegue transformar o impulso mecânico em elétrico e ela fica entre a linha de pressão arterial e o monitor multiparamétrico. Primeiro, nós temos que realizar a arteriopunção. Para isso, nós escolhemos uma artéria periférica, que em pequenos animais geralmente é a femoral ou a podal dorsal, em equinos, a facial, facial transversa ou do metatarso, e em ruminantes, suínos e coelhos, a auricular. Ô Adriano, tem diferença aí a PA de uma artéria para outra? Rapaz, essa pergunta é complexa. Eu tenho até medo quando me perguntam isso. Eu não quero responder não. Precisa? Bom, vamos lá. Num raciocínio bem simplório, o que nós temos é o seguinte: a árvore arterial tem uma característica muito interessante. As artérias centrais, como por exemplo a aorta, têm elevada capacidade de dilatação. Então, de acordo com que o fluxo sanguíneo vem, ela consegue se dilatar bastante. Isso já é o contrário nas artérias periféricas. Elas já são mais rígidas e isso imprime maior resistência vascular periférica. Então, o que nós temos é que, de acordo com que o sangue vai se afastando do centro, a pressão arterial sistólica aumenta e a pressão arterial diastólica diminui. Então, a onda de pressão arterial, ela ganha em amplitude, como se fosse um eco numa caverna, por exemplo. I'm an idiot. You're an idiot. Ô Adriano, pelo amor de Deus, eu entrei na VET porque eu não gosto de matemática e física. Então, meu velho, não te avisaram que você tinha que saber matemática e física para ser veterinário, né?
Próxima vez você vai fazer história. Rapaz, é bem capaz de chegar lá na história e ter física também. Certeza. Bom, apesar de nós termos diferenças nos valores de pressão arterial sistólica e diastólica, de acordo com o local mensurado, isso não acontece muito com a pressão arterial média. Na verdade, ela cai ali por volta de 4 a 5 milímetros de mercúrio, que clinicamente é até aceitável, e até a terceira, quarta ramificação. Então, geralmente nessas artérias que eu falei para vocês antes, a gente vai ter um valor de pressão arterial média interessante. O problema é depois disso. Então, nas artérias mais periféricas ainda e nas arteríolas, por exemplo, a pressão vai zerar, já fazendo anastomose com as veias. Bom, a onda de pressão arterial, obviamente, é muito parecida com a onda de pletismografia que nós falamos no vídeo anterior. Mas lá, a gente meio que fazia uma correlação um pouco até grosseira com vasoconstrição e vasodilatação. Aqui não. Se a gente tiver os valores de pressão, a característica da onda e as características clínicas do paciente, a gente consegue ter com uma precisão muito boa o que está acontecendo, ver as alterações e também ver se melhorou alguma coisa diante do tratamento. Então, o que nós temos de uma onda padrão de pressão arterial é mais ou menos isso aqui. A curva inicia-se com um ramo ascendente, que representa a abertura da válvula aórtica. O ponto B representa a pressão arterial sistólica, ou seja, o pico de pressão. O segmento C representa o momento final da sístole. O ponto D é a incisura dicrótica, representando o fechamento da válvula aórtica. O segmento E representa a diástole e o ponto F representa a pressão arterial diastólica. Nós também podemos extrair dessa figura a pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Antes de nós falarmos das alterações na onda de pressão arterial, nós precisamos entender o que é uma onda normal. Então, dependendo do que está acontecendo, nós vamos ter vários formatos de onda que são considerados padrões normais. Como nós já vimos antes, o local de punção vai determinar o formato da onda. Então, como a gente pode ver aqui, as ondas são diferentes de acordo com o local de punção. Quanto mais próximos do coração, a onda vai ser mais larga e mais achatada. Enquanto mais próximo da periferia, nós vamos ter ondas mais estreitas e mais altas. A gente conhece mais essa onda aqui da periferia. Isso porque a gente já está mais acostumado a puncionar essas artérias periféricas e fica mais fácil memorizar essa onda. Mas lembrando que todas essas ondas aqui são consideradas normais, ok? Então, a avaliação da onda de pressão arterial, ela não dá para ser feita de modo estático, às vezes como a gente faz com a onda de capnografia, com a onda pletismográfica ou até com ECG. A gente precisa ter uma visão macro e simultânea das coisas. A gente precisa saber aonde que foi feita a punção, qual a escala que está sendo utilizada, qual a velocidade do traçado e principalmente os dados do paciente naquele momento para saber se essa onda é normal ou não. Nós vamos destacar aqui as principais alterações na onda de pressão arterial durante a anestesia nos animais domésticos, ok? A primeira onda tem padrão hipercinético, ou seja, a gente pode ver que ela é bem pontiaguda, bem estreita e a incisura dicrótica está bem na cauda dela. Isso geralmente a gente vê em pacientes com vasodilatação ou hipovolemia. Já esse outro padrão é um padrão hipocinético, então a gente pode ver que ela já é uma onda mais baixa, mais larga e a incisura dicrótica está próxima do cume. Esse padrão aqui é bem interessante, que ele acontece quando o animal está em ventilação mecânica por pressão positiva. A gente pode ver que nós temos ondas altas intercaladas com ondas baixas. Por quê? Nesse momento das ondas baixas é sinal que está ocorrendo a pressão positiva, pressionando os grandes vasos, diminuindo o retorno venoso. Esse outro aqui é bem interessante, porque a gente percebe um certo descompasso entre as ondas de pressão arterial. Geralmente isso acontece, obviamente, com arritmias cardíacas. Apesar de nós tentarmos determinar como que é um padrão normal de onda de pressão arterial, tem várias coisas que podem influenciar nessa avaliação e atrapalhar o processo. Fala, não me diga! A
primeira coisa que pode atrapalhar a gente nesse processo são problemas de punção. Punções sucessivas podem gerar hemorragia e coágulo, certamente alterando o valor das pressões arteriais e da onda de pressão. Outra coisa importante é a gente calibrar bem o sistema. Nós temos que ter um transdutor de ótima qualidade, ele deve estar alinhado na altura do coração e também deve ser zerado com a pressão atmosférica. Dá uma conferida na descrição que tem um link que explica como que a gente calibra, beleza? Se nós não fizermos isso no início do processo, certamente nós vamos ter valores totalmente alterados. Outro fator importante é o damping, que nada mais é do que a capacidade de amortecimento da linha de pressão arterial. Então, o ideal é que a gente tenha um damping equilibrado, mas nós podemos ter superamortecimento de onda ou subamortecimento de onda, gerando ondas completamente diferentes com que o padrão que deveria ser. Então, para tirar essa dúvida, a gente dá uma lavada no sistema com alta pressão e avalia o que acontece depois. Então, se após o flush nós tivermos 2, no máximo 3 oscilações que vão diminuindo proporcionalmente entre si e depois voltar a dar aquela onda de pressão, então nós podemos considerar que o sistema está equilibrado e essa onda é confiável. Agora, se ocorrer apenas uma onda oscilatória, o sistema pode estar super amortecido. Por exemplo, essa onda aqui pode ser indicação de vasoconstrição, mas se o sistema estiver super amortecido, a onda será muito parecida, o que não é o correto. Isso geralmente acontece quando temos coágulo, bolhas, tubulação com complacência muito alta ou alguma coisa que trava o sistema, como dobras na linha de pressão. Por outro lado, e bem menos comum, pode ocorrer o subamortecimento ou underdamping. Nesse caso, após o flush, nós podemos ver várias oscilações com amplitudes completamente variáveis e depois a onda de pressão. Essa onda, por exemplo, que indica provável regurgitamento de mitral, também pode ser decorrente de underdamping. Pessoal, então nós precisamos lembrar que a monitoração de pressão arterial invasiva é muito mais completa do que a pressão arterial não invasiva. E obviamente, se a gente estiver usando um transdutor de pressão arterial com o monitor, a gente consegue ter a interpretação da onda de pressão arterial e com isso uma avaliação muito mais completa do sistema cardiovascular. Mas nós não podemos esquecer que a gente tem que tentar minimizar o máximo de artefato ou de problemas para ter certeza que aquela interpretação de onda é correta. Ok? Outra coisa que a gente tem que entender é que a gente também não vai sair avaliando pressão arterial invasiva em todos os animais. Às vezes não precisa. Cirurgias bem simples de animais saudáveis, a gente pode utilizar a pressão arterial não invasiva sem problema nenhum. Esse animal vai estar muito bem monitorado e beleza. O problema são pacientes que estão em alto risco ali, de asa 3 para cima. Obrigatoriamente a gente tem que monitorar a pressão arterial, ok? Dúvidas sobre esse assunto? Então coloque aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder e aprender também. E continue assistindo os vídeos do NAVI, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e até breve.